Inclusive tem um destaque importante, porque o secretário nacional de políticas penais, o André Garcia, ele afirmou que a PEC das drogas vai aumentar a população carcerária e fortalecer as facções criminosas que atuam dentro dos presídios. Vou abrir aspas para falar dele. O mais grave em função do cenário que temos hoje, como é uma prisão sem critério, que coloca o usuário e traficante no mesmo pacote, é oferecer mão de obra para as organizações criminosas que atuam dentro dos presídios, fecho aspas. O Brasil tem hoje a terceira maior população carcerária do mundo, com quase 840 mil presos. Neste mês, relembrando, o Senado aprovou a PEC que proíbe posse e porte de todas as drogas, inclusive maconha. Mota, acho que é importante a gente destacar o quão forte é essa manifestação do secretário nacional de políticas penais, André Garcia, dizendo que a aprovação dessa PEC fará com que aumente a população carcerária e fortaleça as facções criminosas. Só que essa não é uma verdade absoluta, né? Essa é a opinião dele. Bom, primeiro a gente tem que começar dizendo que o Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo em termos absolutos. Essa é a medida errada. Você tem que ver proporcionalmente a população. E aí, a última vez que eu chequei, nós estamos em 17º lugar. Primeiro está El Salvador. Vamos lá. A população carcerária do Brasil precisa crescer. Mas como assim, Mota? Olha, eu vou explicar, é fácil entender. No Brasil, são assassinadas 40 mil pessoas todos os anos. Desses 40 mil homicídios, apenas 8% são solucionados. O que quer dizer o seguinte: dos 40 mil assassinos, apenas 3.200 são identificados. Nem todos esses são presos. Ou seja, ficam faltando 36.800 assassinos todos os anos que o Estado brasileiro nem sabe quem são. Eles estão aí andando pelas ruas. O que é que vocês acham que deve acontecer com esses 36.800 assassinos? É óbvio, eles têm que ser identificados e presos. Quando isso começar a acontecer, é óbvio, é evidente que a população carcerária vai crescer. Isso é o que diz a lógica e a moral. E por falar nisso, população carcerária é um termo ideológico. Dá a entender que a população está sendo presa. Na verdade, quando você diz população carcerária, você está se referindo a criminosos condenados pela justiça. Criminosos que passaram por todas as instâncias da justiça e foram condenados pelo crime, muitas vezes absurdamente violento, que eles cometeram. Nunca é demais lembrar disso. Muito interessante mesmo, viu, Mato? Nunca tinha refletido sobre esse ponto de vista do uso do termo população carcerária. Agora você, Zé Mariel, o que achou das falas e projeções do secretário de Políticas Penais? PEC das drogas vai aumentar a população carcerária ou as consequências da implementação das novas regras e, além disso, fortalecer facções criminosas? Porque, segundo ele, com o aumento da população carcerária ou o número de criminosos detidos, você ofereceria mão de obra para os grupos criminosos que atuam nas penitenciárias. Esse cálculo aí da tal população carcerária está errado. O Mota tem razão, de que o por mil deve ser a base. Além disso, eles colocam aí os de semiabertos, no regime aberto, como população carcerária, colocam os que têm decreto de prisão e não cumpridos, que são muitos, né? Também nesse cálculo, ou seja, está errado. E, na verdade, tem que aumentar a população carcerária porque os crimes estão acontecendo. E se o judiciário fosse um pouquinho mais rápido, mais objetivo, a população carcerária seria maior do que hoje, né? Existem ali cálculos que mostram o seguinte, para se ter uma ideia de como essa é uma defesa comum de parte de alguns setores, de que se a população carcerária no Brasil está crescendo numa linha constante, vai chegar num ponto, isso não é o que vai acontecer. Estou te dizendo que alguns acham isso. Que se está crescendo, e é verdade, está crescendo o número de presos no Brasil, acho melhor falar assim,
chega um ponto que teremos mais presos do que brasileiros soltos. Mas isso não é verdade, porque vai crescer até um ponto em que, pela lógica, né, haverá a soltura dos que estão presos e aí a situação se equilibra. Mas é o seguinte, é preciso punir, é preciso encontrar um equilíbrio para punir, preciso reter a pessoa e ter certeza de que quando soltar, essa pessoa não vai cometer novos crimes, não fica enxugando gelo, soltando e esperando ele cometer um crime, porque sabe que vai cometer. Há uma quantidade grande de criminosos que repetem os crimes, né? Então, você pode ver, prendeu alguém que tem 10 passagens pela polícia. Nunca é a primeira vez. Ou a primeira vez e depois desencadeia um processo. Então, é errado falar nessa história de população carcerária e que o Brasil encarcera muito. Não encarcera. Eu vi de ministra do Supremo Tribunal Federal a frase repetida: nós prendemos muito e prendemos mal. Eu acho que a gente prende pouco e prende mal mesmo, muito mal. Tanto é assim que a facilidade com que os criminosos voltam à atividade nas ruas é muito grande. Pois é, os Estados Unidos têm uma população carcerária, ou pessoas detidas, 1.700.000. E a China, que tem uma população muito maior, tem menos encarcerados do que os Estados Unidos. 1.690.000, de acordo com esse levantamento feito por uma organização internacional. Suas reflexões, Beraldo? O que acontece é que a população, o número de presos num país, ele se dá conforme a possibilidade de cometer crime, por um lado, e também com a agilidade do sistema judicial, policial, de prender os criminosos, processar os criminosos, julgar os criminosos e encarcerá-los quando encontrados culpados, né? Agora, a gente precisa fazer uma reflexão, Caniato, em relação a tudo que precisa dar errado para você chegar no preso. Então, a realidade do Brasil hoje é que a gente tem um sistema de educação pífio, né? Então, a gente vê que existe um número enorme de jovens, sobretudo de classes mais baixas, de renda, que não frequentam a escola, que não vão para a escola para aprender. Muitas vezes, eles estão na escola para fazer uma representação daquilo que encontram no seu entorno, praticar bullying, esculhambar o professor, não mostram respeito por nada nem por ninguém. Depois você tem a própria ocupação urbana, ambientes que são tomados por milícias, por facções criminosas e que o poder público simplesmente abre mão desses espaços. E aí você tem ali o ninho perfeito para cultivar o crime de forma tranquila e destemida. E aí você tem o cometimento do crime, quando você vai ver as polícias brasileiras que deveriam estar na rua, bem equipadas, com número de policiais suficientes para combater o crime de forma devida, bem treinados, com acesso a dinheiro para comprar a bala, para comprar seus equipamentos, para tudo. Mas a gente não tem essa realidade. A gente vê, ano após ano, a polícia tendo cada vez menos investimento. A polícia brasileira hoje foi transformada em algo completamente incompatível com a realidade do crime que a gente vive. E aí, por fim, você vai para o sistema judiciário. O sistema judiciário pega esses criminosos e a gente vê a quantidade de recursos, a quantidade de possibilidades que existem para que esses criminosos não cheguem à cadeia, porque, afinal de contas, a cadeia é um problema, não pode encarcerar, porque se encarcera muito no Brasil e tal. Aí a gente olha para a cadeia. A cadeia, ela não tem absolutamente nenhuma estrutura para, de forma adequada, fazer com que aquele condenado cumpra a pena. O que é a pena? A pena é de reclusão, é para você ficar recluso. Mas hoje a realidade das cadeias brasileiras é uma infraestrutura de quinta categoria, um número de agentes penitenciários insuficientes, a gente vê os presos
com celular, comendo pizza no final de semana, fazendo golpe pelo telefone, fazem o que querem, consomem drogas, prostituição, visita íntima, tudo o que querem, e a família ainda recebe um dinheirinho, tem que ter um auxílio presídio, porque afinal de contas a família não pode ficar desamparada. Olha quanta coisa deu errada para chegar no preso. E aí a gente vai dizer que no Brasil se encarcera pouco? A gente tem que buscar agora esses argumentos que nos trouxe o Mota, nos lembrando da nossa realidade. O que a gente devia estar fazendo agora é investindo bilhões e bilhões de reais para construir presídios decentes, não como esses aí, igual de Mossoró, que 2 tartarugas fogem, porque na hora de fazer a obra largam ferramenta lá, as câmeras não funcionam e é uma festa. A gente tinha que estar construindo presídio de verdade e investindo bilhões nas nossas polícias. É isso que nós deveríamos estar fazendo para combater a sério o crime organizado. Agora, teremos isso? Não, não teremos, porque este é o Brasil que temos hoje. Mas eu continuo convicto, essa realidade vai mudar. A gente tem que olhar para o futuro do Brasil e enxergar os caminhos que a gente vai ter que percorrer para chegar num momento em que vamos enfrentar o problema da criminalidade de verdade. Caso contrário, estaremos liquidados. Nós estamos repercutindo as falas do André Garcia, ele é o secretário nacional de políticas penais, dizendo que a PEC das drogas vai fazer com que a população carcerária aumente e fortaleça as facções criminosas. Antes de passar para o Mota, o Ricardo S. Ponto escreveu o seguinte: tá, mas e daí? Se cometer o crime, se tiver que ser preso, será. Paciência. Mota, você trouxe um gráfico, inclusive, para a gente compartilhar com a nossa audiência, que é do próprio Senapen, né? Essa secretaria que o André Garcia trabalha, né? Isso, nunca é demais a gente trazer aqui um retrato da verdade, porque ela é distorcida todos os dias. Olha, por esse gráfico, dá para ver que o Brasil chegou a um número máximo de presos, de criminosos presos, em 2019. O número oficial era de 755 mil. De 2019 para 2020, esse número caiu mais de 10%. Esses foram os criminosos que foram soltos para preservá-los da pandemia. Lembra? Quando todos nós estávamos presos em casa, com fique em casa, soltaram criminosos. Veja que a grande queda de 2019 para 2020. Então, não é verdade essa história de que o número de criminosos presos no Brasil só aumenta. Ele diminuiu mais de 10% entre 2019 e 2020. Se a gente olhar o número atual, o número de criminosos presos, o último número disponível em 2023, ele é mais do que 10% menor do número de 2019. Então, o país onde se mais mata no mundo, onde 98% dos homicídios, 92% dos homicídios continuam impunes, porque ninguém descobre, tá? O número de criminosos presos diminuindo e as pessoas fazendo campanha contra a prisão de criminosos. Se alguém conseguir entender o que está acontecendo aqui, por favor, me explique. Pois é, mas Mota, várias pessoas se manifestaram em relação ao ranking que geralmente é divulgado e aquele que você trouxe. Eu, por exemplo, não tinha informação que o Brasil tem a 17ª população carcerária ou pessoas detidas, se nós fizermos a comparação por habitante ou por 1.000 pessoas, né? Isso. Sempre divulgado esse número absoluto. E o Brasil fica na 3ª posição. Agora, esse outro ranking, por que ele é menos divulgado? Tem uma questão ideológica aí ou ele é menos utilizado por outra razão? Não, principalmente razão ideológica, Caniato, embora eu detecto outros interesses, né? Interesses de uma ordem assim, como é que nós vamos dizer, comercial, será que a gente pode colocar dessa forma? Mas é principalmente ideológico. Essas pessoas, elas aprenderam desde a infância que o criminoso é um pobre coitado que não teve oportunidade. Não adianta você mostrar para eles, como a gente mostrou aqui há alguns dias, os vereadores que foram presos por associação criminosa, né? Vereador, se eu não me engano, de uma cidade grande, não ganha mal, mas não adianta.
eles usam um chapéu ideológico que diz para eles que a prisão é uma opressão do sistema capitalista e que a polícia é uma força opressora. Então, quando a verdade não corresponde a essa narrativa ideológica, é preciso distorcer a verdade, é preciso esconder e contar essa mentira de que um país onde apenas 8% dos assassinos são identificados, que esse país prende demais e que há uma superlotação carcerária. Basta olhar esse gráfico que a gente mostrou para ver que isso não é verdade. De fato, não é uma superpopulação carcerária se nós compararmos justamente com a China. Tem 1.700.000 detidos e a Índia, 554 mil presos, quase nada. Quem prende mal é a Índia, a maior população do mundo, 1,5 bilhão de pessoas. Zé Maria, quer fazer um complemento, por favor? É só para dizer que há também uma confusão aí nessa fala do secretário sobre a PEC das drogas aprovado no Senado Federal. Ela não mistura traficante e usuário, não. Muito pelo contrário. Ela deixa muito claro que porte e posse de qualquer quantidade de drogas é crime, mas que a punição para o traficante tem que ser diferente do usuário. O usuário ficaria apenas com, não diria apenas, mas continua crime, hoje já é crime, né? Há aí uma transferência para a Constituição. O usuário pegaria uma pena menor de serviços à comunidade, cesta básica, isso é usuário. E o traficante, sim, pegaria penas maiores. A PEC deixa claro que é crime porte ou posse, mas diferencia o traficante do usuário. A grande dificuldade legal, e toda lei é discricionária, né? No final, quem vai decidir é o aparato legal, o juiz que ouve, Ministério Público, advogado de defesa e o próprio réu, né? Sempre é assim, sempre existe a possibilidade de interpretação, senão seria um programa de computador para condenar ou absolver. Então, assim, esse aparato aí vai dizer quem é traficante e quem é usuário. Eu entendo que o que deve ser levado em consideração num peso muito maior é o policial. O policial que fez ali o flagrante, ele sabe, ele identifica o que é um traficante e o que é um usuário. É bem lembrado, viu, Zé Maria? Mesmo porque, né, Beraldo? O usuário identificado pela força policial assinaria, depois do processo, o crime cometido, mas não seria preso no final das contas. Prestaria serviços à comunidade, doaria cestas básicas, talvez pintasse um muro, enfim, prestasse serviços à comunidade ou até talvez teria que comparecer mensalmente a uma vara da justiça, algo do tipo, né? Pois é, Renato, mas a gente tem que pensar o seguinte, o sujeito que é usuário de droga, ele foi ali pego pela polícia e ele teve que pagar a cesta básica, ou teve que passar só na delegacia e tal. No que isso tira dele a vontade de consumir droga? Sinceramente, quer dizer, a gente imagina as figuras aí que a gente vê no cotidiano de qualquer cidade, eles vão continuar consumindo droga, não houve absolutamente nenhum esforço para que ele não consumisse droga. Mas Beraldo, você acha que isso ficar no registro da pessoa não poderia, por exemplo, dificultar na hora de uma entrevista de emprego? Isso não pode intimidá-lo? Ah, não, não quero ter nenhum problema com a justiça para não prejudicar minha vida profissional, por exemplo. Você acha que não pode inibir? Mas eu sinceramente acho que existe uma parcela imensa da população que já não está ligando, porque hoje você já tem até o empregador maconheiro, a maconha já virou um negócio assim, que é absolutamente comum, então ninguém está aí, porque ele vai procurar o caminho para dizer, puxa, pois olha só, esses autoritários, esses fascistas da polícia me pegaram, eu aqui com a minha ervinha, e, me ficharam, eu sou uma vítima desse sistema. Aí o empregador fala, pois não, realmente, vamos acender aqui um baseado, que é pra gente ficar legal e tal, e fazer essa entrevista de emprego. Então, assim, você tem isso. E outra coisa, os bacanas, eles não vão andar por aí com a droga. Os bacanas vão arrumar os buchas, que vão lá, vão pegar a droga, vão correr o risco de serem fichados e vão levar para festinha no apartamento, na casa, no hotel, seja lá onde for.
A vida é assim, a dinâmica é essa. Então eu não vejo isso aí ajudar a resolver absolutamente nada. O que me angustia é essa normalização do consumo de droga. Porque o tráfico de drogas, ele não tem a máquina de imprimir dinheiro. Esses bilhões pelos quais vale matar e morrer, vem do pobre coitado do maconheiro, né? Como é que é a história lá do Carlos Mink? Maconha é só planta, droga é Bolsonaro? Então, essa é a lógica que vai alimentando o sistema. O dia que você for para valer, mas para valer mesmo, em cima do financiador do tráfico de drogas, aí quem sabe o bacanão vai ter preocupação de sair da Faria Lima, ir lá para o seu AP muito legal, todo reformado, fumar sua maconha e cheirar cocaína com os amiguinhos. O dia que a polícia for para cima e pegar o vagabundo que está alimentando o crime que me afeta, que eu não tenho absolutamente nada a ver com isso, quem sabe a gente consegue olhar um futuro melhor para o país. Mas enquanto passar a mão na cabeça de quem financia o crime, realmente vai ser muito difícil resolvermos este problema. Olha só como o esforço que existe das pessoas que têm poder em transformar o financiador do tráfico de drogas e do crime organizado, o pobre coitado da história. Não, ele não é pobre coitado. Quem compra o carro roubado alimenta o sistema de roubo de carro. Quem compra droga alimenta o tráfico de drogas. Simples assim, não tem outra forma de definir isso. O consumidor de drogas é culpado por tudo que está acontecendo do ponto de vista de violência associada ao tráfico de drogas, que hoje é um terror, é um pesadelo. E o pior é que fica essa turminha bacana alimentando o tráfico de drogas a partir do consumo. Depois, quando seus filhos são vítimas da violência, eles ficam, meu Deus, vou ligar para o secretário de segurança, que é amigo de não sei quem, do dono do banco, do presidente da empresa. Aí enche o saco do secretário de segurança, mas não tem vergonha na cara para admitir a sua responsabilidade e a sua culpa com o problema que ele está enfrentando. Então essa dinâmica tem que acabar, Canhoto. Se não acabar com essa dinâmica, esquece. Vamos ficar na mão de pessoas demagógicas que não querem resolver nada, querem simplesmente alimentar esse mau sistema que existe. Boa analogia que você fez, viu, Beraldo, com as pessoas que compram peças de carro pelo e-commerce achando que estão comprando uma peça original. Não, isso justamente são peças roubadas dos muitos veículos que acabam sendo roubados nas capitais de todo o Brasil. Agora, Mota, só quero sintonizar o pessoal que está chegando nas emissoras de rádio, que acompanham também o programa Os Pingos nos Is, sempre mandando um grande abraço aos muitos taxistas e motoristas de aplicativo que acompanham também o programa Os Pingos nos Is pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. Estamos repercutindo a informação, as falas e projeções do secretário nacional de Políticas Penais, o André Garcia, que diz que a PEC das drogas fará com que aumente a população carcerária e fortaleça as facções criminosas que atuam dentro dos presídios. O Roberto Mota separou um novo gráfico, ele vai trazer novas informações. Mota, se puder explicar exatamente do que se trata esse gráfico para quem também não nos acompanha por imagens, por favor. Claro, esse é o ranking de percentual de população presa por 100 mil habitantes. É um ranking mundial. E aqui a gente vê, né, eu errei, eu disse 17ª posição, o Brasil está na 15ª posição, com 390 presos por 100 mil habitantes. Em primeiro lugar está El Salvador, o país que reduziu em 86% sua taxa de homicídios. El Salvador tem 1.086 presos por 100 mil habitantes, ou seja, quase 3 vezes a quantidade de presos por 100 mil habitantes do Brasil. E em segundo lugar, para quem não está vendo, está Cuba, um país muito admirado pelas pessoas que geralmente aqui no Brasil defendem essa tese do criminoso vítima da sociedade, pois saibam os senhores e senhoras que Cuba é o segundo país que mais prende proporcionalmente no mundo. E os Estados Unidos está aqui em 6º lugar e o Brasil está na 15ª posição.
Pois é, muito interessante esse ranking da América do Sul. O Uruguai está à frente do Brasil, encarcera mais do que o nosso país, está na 11ª colocação.